palavra de Deus nos diz assim em Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, pois Tu formaste. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Pode se assentar, por favor. Louvado seja Deus. Nós vemos que o nosso Senhor, Ele tem falado conosco durante já o nosso culto, durante os momentos de louvor, de oração. E tudo aquilo que Deus já tem falado está alinhado ao que o Senhor falou comigo, que queria nos falar nessa manhã. Por quê? Porque nós estamos em dias difíceis. Nós estamos em dias difíceis, em dias complicados, dias muito tristes, se não por questões da nossa vida pessoal, mas talvez por questões que a nossa sociedade acaba vendo. Essa semana, por exemplo, nós vimos coisas muito tristes e coisas que têm trazido sobre nós um peso muito grande. Talvez sobre os nossos corações essa semana houve um pesar muito grande por aquilo que aconteceu ali em São Paulo, especificamente em Suzano, a ameaça do que aconteceria aqui pertinho em Mesquita. Tantas coisas que têm acontecido imediatamente antes, o que aconteceu das enchentes em São Paulo, de pessoas morreram, pessoas perderam tantas coisas. Imediatamente antes, a forma como nós vimos o nosso Senhor ser afrontado ali em São Paulo também. Tantas coisas acontecem. E se nós formos puxando para trás, não tem fim, parece que não tem fim. Parece que cada dia é mais terrível, mais difícil que o outro. E às vezes nós olhamos também para o nosso dia a dia
e enxergamos situações complicadas, difíceis, que acontecem. O Senhor não nos deixou enganados. Só que, diante de tudo que nós vemos na sociedade, diante de tudo que nós vemos no mundo, eu tenho uma palavra para te dizer, não para entristecer o seu coração, mas para te trazer a consciência. Vai piorar. A Bíblia nos mostra que vai piorar. A palavra de Deus, ela aponta para mim e para você que vai ser muito pior do que já tem sido aí. E é por isso, meus amados, que nós precisamos estar juntos, congregando, para que juntos possamos ser cheios do Espírito Santo, na edificação mútua uns aos outros, nós sermos cheios da presença de Deus. E dentro desses dias difíceis que tem pronunciado ainda o que está por vir, nós temos visto, eu tenho visto que algumas irmãs têm compartilhado no grupo do WhatsApp daqui da congregação de Nova Iguaçu. Às vezes alguns irmãos compartilham algumas coisas no nosso grupo de São Gonçalo. Algumas coisas eu também acabo pesquisando, vendo. E nós temos visto, por exemplo, que a inteligência artificial, ela tem ganhado por aí uma projeção muito grande e já funciona muitas vezes. Se hoje, por exemplo, você liga para um serviço bancário, uma operadora de telefonia, aqui é a Light, que cuida de energia, é a Light, né? A Light, a nossa Enel lá em São Gonçalo, você liga, você já tem uma automatização que vai te respondendo conforme você aciona, né, os comandos. Você tem no banco mesmo, aplicativos de banco, que você se comunica por voz e o aplicativo te ajuda, auxilia em algumas coisas. Então você vê que no nosso dia a dia nós já vemos assim alguns vestígios dessa inteligência. Mas olhando o noticiário ao redor do mundo, nós temos visto que essa inteligência está cada vez mais profunda, está cada vez mais entrelaçada. Então tudo tem que estar sendo costurado, preparando um sistema em que nós vamos ter um sistema global para conhecer você, pelo teu reconhecimento facial, pela tua biometria, por aquilo que você faz e você publica nas redes sociais, na internet, o que você pesquisa, que vai estar presente com você, porque se nós, numa roupa, num calçado, numa mochila, numa bolsa, nós teríamos esses dispositivos conectados à internet, ele pode estar presente em muitos lugares e também ter o controle. Então, quando você vê daquele que pode ter o conhecimento amplo, estar presente em muitos lugares e ter o poder, o domínio sobre muitos, nós já começamos a enxergar que esse sistema maligno que vai ser implantado daqui a um tempo, ele tenta trazer uma similaridade, uma imitação daquele que é o nosso Deus poderoso, o nosso Deus soberano. Eu não sei se você prestou atenção, eu vou destrinchar, se o Senhor permitir aqui contigo, um pouco sobre o Salmo 139, como ele mostra de uma forma assim sublime três atributos do nosso Deus. Nós vamos ver a onipresença de Deus, nós vamos ver a onipotência de Deus, nós vamos ver a onisciência de Deus. Nós vamos ver que o nosso Deus sabe de todas as coisas, nós vamos ver que o nosso Deus pode todas as coisas, e nós vamos ver que o nosso Deus está em todos os lugares, não importa. E essa confiança de saber que Deus sabe de tudo, de que Deus tem um poder sobre todos, e de que Deus está em todos os lugares, precisa tranquilizar o meu e o teu coração, quando nós estivermos nele. Porque esse Deus soberano que é tão grande, que é tão grandioso, nós vamos ver aqui, esse Deus escolheu habitar dentro do meu e do teu coração. Esse Deus maravilhoso, que nós vamos ver aqui algumas características, algumas coisas, esse Deus poderoso, o verdadeiro Deus, ele é soberano, mas ele escolheu habitar dentro do meu e do teu coração. E isso que precisa ser o principal da nossa vida.
E essa precisa ser a minha e a sua confiança, de independente de haver um sistema que vai querer conhecer tudo, estar em muitos lugares, vai querer ter o controle, o poder sobre as nossas vidas. Irmãos, nós precisamos descansar no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo em meio às circunstâncias difíceis pelas quais nós podemos passar e vamos passar e temos passado, nós precisamos descansar no Senhor, descansar naquele que é poderoso. E o nosso papel é um só, é nós transmitirmos às pessoas que estão ao nosso redor a luz de Cristo que existe dentro de nós. E aí, irmãos, do versículo 1 ao versículo 6, nós vemos, Salmo 139, nós vemos a onisciência de Deus. A Bíblia começa mostrando para nós, no primeiro versículo, que Deus é aquele que nos sonda e é o Deus que também nos conhece. Ele sabe quando nós nos assentamos e também sabe quando nós nos levantamos. Deus, ele não só conhece, você pode chegar de repente para o teu marido, para a tua esposa, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho, para o teu amigo, talvez para o irmão que está aqui, e dizer que você conhece esse irmão. Eu creio que você possa realmente conhecer esse irmão. Porém, sondar aquilo que passa no interior, somente Deus. Sondar aquilo que passa dentro do coração, quais são os anseios, quais são as verdadeiras expectativas, os verdadeiros temores, só Deus sabe. Só Deus sabe o que está passando aqui no meu pensamento agora, o que está passando no meu coração agora, só Ele, porque Ele sim, Ele é soberano, Ele é onisciente, sabe tudo o que está acontecendo com você. Deus sabe aquela oração que talvez só você fez no teu secreto e ninguém sabe. Aquela questão que você tem colocado diante do Senhor e muitas vezes tem te inquietado e você não compartilha ainda com ninguém, ainda que você tenha bons amigos, ainda que você tenha o seu marido, a sua esposa, seus pais, mas você guarda para você e Deus é você e Deus ele sabe o que se passa exatamente dentro do nosso coração, porque Ele é o que nos conhece e nos sonda. Ele sabe a nossa maneira de agir no dia a dia. Ele sabe o nosso assentar, o nosso levantar. Ele nos conhece de maneira profunda. Em Salmos 17, eu vou pedir para você voltar um pouquinho, em Salmo 17, versículo 3. A Bíblia mostra para nós algo muito interessante. Salmo 17:3. Sonda-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. Deus é aquele que nos conhece, que nos sonda o coração, de noite nos visita e nos prova. Por exemplo, aquilo que a gente faz no dia a dia. Chega uma hora à noite, não sei se acontece assim com você, chega à noite e você começa a refletir como foi o teu dia. Puxa, eu fiz isso, fiz aquilo, eu deveria ter agido daquela forma, eu não deveria ter respondido a minha esposa dessa forma, eu deveria ter tomado aquela atitude para abençoar aquela pessoa, eu não deveria ter feito isso, eu tinha que ter feito aquilo. Puxa, que bom que eu consegui fazer aquilo, que bom que eu consegui fazer aquilo, que bom que eu consegui deixar de fazer aquilo. Você faz passa limpo o teu dia. Normalmente muitas pessoas fazem isso, né? Refletem sobre como foi o dia. Deus também faz isso com a gente. A Bíblia, nós lemos aqui Salmo 17:3. Deus ele faz isso não no nosso senso de autojustiça ou de autojustificação, para querermos dizer, olha, eu não fiz, eu respondi ela daquele jeito, porque também ela ficou me enchendo a paciência, não tinha como, a gente quer arrumar uma desculpa. Olha, eu não ajudei aquela pessoa porque eu estava com pressa no meu horário para o trabalho. Olha, eu não fiz aquilo que eu tinha que fazer sei lá, porque eu vi a pintura na parede. A gente sempre tem uma desculpa, né, para tentar
justificar aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Só que Deus não. Deus, ele vai lá todo dia, à noite, nos visita, nos sonda o nosso coração e nos prova. É o que a palavra de Deus diz aqui. Então, tem um lado bom dele saber o que... Quer dizer, sempre o lado bom, aliás. Aos nossos olhos, saber o que nós estamos passando para que Deus nos ajude é bom. Mas saber que Deus nos sonda e vê lá o nosso pecado no mais íntimo, talvez para você seja ruim. Mas é bom. Nós vamos ver isso aqui. Isso é bom. Saber que Deus nos sonda no íntimo e faz um raio-x, mais do que um raio-x, né? Faz uma densitometria óssea, faz uma ultrassonografia, eu esqueci o nome do outro, faz uma ressonância magnética do nosso coração, porque isso é bom. Porque se Deus faz isso, quando Ele faz isso, Ele vai chegar para você e para mim e vai falar: filho, sabe aquilo que você fez? Você está errado. Você não tinha que ter feito isso. Você não tinha que ter feito aquilo. Você precisava seguir por esse caminho. Vem comigo que eu vou te mostrar o caminho eterno. Vem comigo que eu vou te mostrar o caminho pelo qual você deve andar. E isso é bom para mim e para você. E aí o Salmo continua. Salmo 139. Deus esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Deus sabe todos os lugares para onde nós vamos. Onde nós pisamos, deixamos de pisar. Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe por onde quer que você vai. Onde você vai, tem um GPS de Deus te acompanhando, ó. A todo momento nós vemos por mais que eu saiba o caminho, eu sempre gosto de que os irmãos usem o GPS, né? E vem o GPS lá, marcando onde a gente estava e vem nos guiando, né, pelo caminho. Você tem um GPS na tua vida, eu tenho um GPS na minha vida, que Deus sabe exatamente onde nós vamos. Glória a Deus, aleluia. Entendeu? Tua esposa pode não saber, o teu marido pode não saber, o teu pai pode não saber, a tua mãe pode não saber, o teu pastor pode não saber, mas Deus sabe por onde você tem andado. Aleluia. Glória a Deus. E aí é um momento de reflexão também. Porque por onde será que nós temos andado? O que será que nós temos feito? O Salmo continua. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Então, imagina só. Eu estava, contar uma experiência aqui rápida. Eu estava um dia indo para a nossa reunião de oração, um sábado de manhã, e estava descendo, saí da minha rua, eu dobrei na rua seguinte, virei à esquerda, e aí quando eu estava andando, estava um dia meio chuvoso, eu estava andando por uma rua bem um pouco extensa, né? E estava um pouco deserta, tinha só umas pessoas mais à frente no portão, mas não tinha ninguém na rua. E eu estava com o meu fonezinho de ouvido, ouvindo louvor, e adorando ao Senhor, falando com Deus ali em oração. E aí daqui a pouco eu começo a escutar uns passos atrás de mim, aqueles passos na chuva. Aí eu, muito tranquilamente, estou na minha, alguém que está vindo atrás, né? Desceu a rua, logo depois de mim eu não vi. E aí de repente eu falei, puxa, deixa eu olhar, porque do jeito que eu ando devagar, a maioria das pessoas anda mais rápido do que mim, já era para essa pessoa ter me passado. Aí eu olho para trás assim, que eu estava com guarda-chuva, olhei para trás e falei, ué, não tem ninguém aqui. E aí eu tô passando, aí eu tô andando, daqui a pouco vem os cachorros na rua. A rua tem bastante cachorro, tem galinha, tem muito galo. Aí os bichinhos olhando assim, ao meu redor, eles olhando assim pra mim, ó. Eu passava, eles olhavam assim, com aquela cara assim. Aí eu falei, Senhor, eu vi teu anjo ao redor me guardando, foi isso que o Senhor permitiu que eu ouvisse? Aí quando eu estava falando com Deus, aí foi na hora que o pastor Alan estava descendo com a pastora Rosa de carro, né? Vindo da casa deles. Aí ele parou assim, buzinou, aí eu estava meio distraído, eu viajando, porque eu tinha escutado alguém andando atrás de mim, vendo os bichos ali ao redor. Eu vi que o Senhor quis mostrar para mim naquela hora, porque eu estava pedindo isso a Ele em oração, para que Ele me guardasse, Ele permitiu que eu escutasse aqueles passos.
e visse os animais espantados, admirados ali, para que ele pudesse me mostrar que ele me cerca por detrás e por diante. Deus é aquele que te cerca, irmão. Deus te cerca por detrás e por diante. E você precisa ficar tranquilo, porque Deus, Ele está ao teu redor. Ele está ao teu redor. Primeiro, você sabe que a tua vida está nas mãos do Senhor. Então você sabe que você está nas palmas da mão de Deus. Você sabe, aqui nós lemos que Deus nos cerca por detrás e por diante. E mais do que isso, a Bíblia fala que sobre nós Ele coloca a mão. Nós estamos na mão de Deus. Ele nos cerca na mão dEle. E Ele coloca a mão por cima de nós. Imagina, não é, irmãos, nem compara, nem se compara, mas só para ilustrar, imagina Deus fazendo isso aqui comigo e com você, e a gente está aqui dentro, e Ele está aqui cuidando da minha vida e da tua vida. Para imaginar, irmão. Esse é o Deus que nos conhece. Esse é o Deus que nos guarda. Esse é o Deus que cuida de cada detalhe, de cada necessidade que você e eu possamos ter. O que nós podemos fazer se não adorar esse Deus que cuida de cada detalhe das nossas vidas? E a Bíblia continua aqui. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Tal conhecimento de saber que Deus me conhece, que Deus me sonda, que me cerca por detrás e por diante, que por sobre mim coloca a sua mão, que conhece meu deitar, o meu levantar, que esquadrinha o meu andar, que Ele sabe os meus caminhos. Meu Deus, isso é maravilhoso demais de saber que onde quer que eu esteja, aquilo que eu faça, Deus, Ele sabe, porque a minha vida está diante de Deus, a tua vida está diante de Deus. O salmista falava aqui, maravilhado, meu Deus, né? Me lembrei do Bruno falando, meu Deus, né? Esse era o coração do salmista. Como pode, Senhor? Eu fico viajando aqui, como é maravilhoso saber que o Senhor cuida de cada detalhe da minha vida. O Senhor me conhece por completo, por inteiro. Tudo diante do Senhor está exposto. Não tem nada que eu possa te esconder. Não existe caminho por onde eu ande que o Senhor não saiba. Não existe aquilo que eu faça que o Senhor não conheça. O Senhor tem o controle. O Senhor tem a consciência, a ciência, a sabedoria de todas as coisas. O Senhor verdadeiramente é o Deus onisciente. O Senhor conhece todas as coisas. E por mais, irmãos, que existe esse sistema que será implantado, que quer conhecer muito da nossa vida, não vai conhecer tudo, porque o íntimo do nosso coração, dos nossos pensamentos, só o Senhor, Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele sabe de todas as coisas que passam comigo e com você. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Eu me lembro, né? Para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde eu vou me ausentar do Espírito de Deus? Não tem como. Para onde você pode se ausentar do Espírito de Deus? Não tem como. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Algumas versões falam no inferno ao invés de abismo, né? Está falando do Seol, do Sheol, em hebraico Sheol. O Senhor está, ou seja, Deus, se nós formos lá para o alto céu, Deus lá está. Se nós formos para o profundo do abismo, Deus também lá está. Se tomo as asas da alvorada ou as asas da alva e me detenho nos confins dos mares, alva e alvorada, lembra onde o sol nasce? O sol nasce no Oriente, né? O sol nasce no Oriente, no leste, né? Vocês olhando daí é aqui, né? Na visão de vocês. Eu não estou falando que aqui não estou dizendo um mapa, o Oriente fica para cá, mas imagina que fosse a direita de vocês, né? Aqui é a minha direita. Então, as asas da alva, as asas da alvorada, é uma linguagem poética para falar do Oriente. Então, Deus é aquele que também está lá no Oriente. Por quê? A alva, a alvorada, é onde o sol nasce. E aí ele fala que, ele continua, quando ele fala nos confins dos mares. Por quê? Porque ali onde ele estava, em Israel, o mar ficava
no lado oposto da alva. O mar ficava a oeste, à esquerda, né? Então, o mar ficava ali. Então, quando ele fala aqui, o Senhor é aquele que, se eu subisse as asas da alva, se eu fosse para o Oriente, em direção lá à Ásia, o Senhor estaria ali. Se eu vou para os mares, para o outro lado oposto, imagina Israel no mapa e tenta imaginar isso, né? Se eu for em direção aos mares, lá também o Senhor vai estar. É isso que o salmista está falando. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ainda lá. Ou seja, se nós formos para os mais altos céus, se nós formos para o profundo do abismo, se nós formos para leste, se nós formos para oeste, para onde quer que nós estejamos, ainda lá o Senhor vai guiar a minha e tua vida e a mão dele vai nos sustentar. Você está entendendo? Não importa onde você esteja. Não importa a situação difícil que você esteja passando, eu preciso descansar. Você precisa descansar, porque Deus é aquele que nos guia e sustenta a nossa vida. E essa oração, essa é a gratidão do salmista ali, o relato do salmista. E ele continua: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor, perdão. E a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Aí eu preciso abrir com você, por favor, meu amado. Abra Jó, capítulo 34. Depois nós vamos abrir em Daniel. Jó 34, versículo 22, diz assim a palavra de Deus: não há trevas, nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Daniel 2, no versículo 22. Capítulo 2, versículo 22. A palavra de Deus diz assim. Vou ler a partir do 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, esses textos que nós lemos mostram para nós que não importa, ainda que nós estejamos diante de trevas, em trevas, para Deus não importa. Para Deus, as trevas são como luz. Para nós podem ser densas trevas, mas Deus, que é a luz, para Ele não importa. Nas trevas Ele nos acha. Nas trevas o Senhor nos encontrou. Nas trevas o Senhor viu a minha e a tua vida, uma vida de pecado, uma vida suja, uma vida de trevas realmente. E lá, em meio às trevas, o Senhor resgatou a minha e a tua vida. Não importa, querido. Não importa aquilo que talvez nós mesmos desejemos fazer, o Senhor nos encontrou. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia fala que nós fomos chamados para a luz. Nós fomos chamados para a luz. Nós somos... Vamos abrir, que esse texto esse versículo é muito lindo. 1 Pedro 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim
que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então não importa, ainda que nós estejamos em trevas, ainda que nós desejemos nos esconder das trevas, Deus vai nos encontrar. Ainda que nós estivéssemos nas trevas, Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou. Eu não sei se você já fez isso, de você querer se esconder de Deus e você se afundar mais ainda no pecado. Eu não sei se já aconteceu com você, de você, sei lá, alguma coisa passando na tua mente ou no teu coração e você pensa que seguir a palavra de Deus, que os mandamentos de Deus são penosos, e a Bíblia fala que não são, e não o são penosos. E você quer saber? Eu quero abrir mão de tudo isso. E você, para se esconder de Deus, você mais ainda se afundou no pecado, você mais ainda mergulhou nas trevas. Eu já fiz isso. Por mais que as pessoas não pudessem ver, mas eu já fiz isso. Eu já fiz isso, por exemplo, quando eu terminei meu noivado e comecei a namorar uma menina e foi um namoro assim meio diferente, meio torto, meio tortuoso. Eu estava caminhando para as trevas. E nas trevas, o Senhor me chamou para a luz. Então, às vezes, nós mesmos fazemos isso. Nós mesmos desejamos nos lançar nas trevas. Muitas vezes nós desejamos que as trevas nos cubram, né? Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Para Deus não importa, que para Deus, luz e trevas, Ele enxerga lá nas trevas, lá no meio do pecado, lá no lamaçal do pecado, no meio das trevas, Deus está enxergando. Imagina aquela pessoa com quem você convive, e essa pessoa, você olha assim, caramba, essa pessoa está em meio às trevas, que pessoa difícil, que pessoa complicada, não tem como. Tem como sim, porque Deus ele é poderoso para usar a tua vida, ou de qualquer pessoa que se dispuser, e através da pregação do Evangelho, ir lá no meio das trevas, e chamar essa pessoa das trevas para a luz, assim como Ele fez comigo e com você. Então para Deus não importa, Deus está em todo lugar. Deus pode estar inclusive lá, em meio às trevas, para poder resgatar as vidas, para poder resgatar as pessoas. E o salmista continua. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Deus ele nos formou de uma maneira especial. Quando você ler ali aí, teceste, lembra alguma irmã ou algum irmão aqui costura? Faz roupa, ou faz, como é que chama aquilo? Tricô, crochê, né? E às vezes faz um trabalho que tem mais de uma cor, né? O que você está fazendo ali quando está nesse trabalho? Você está tecendo. É isso que você está fazendo. O tecelão, ele tece. Ele pega fios e tece, né? Então tecer é isso. E quando a Bíblia fala aqui, pois tu formaste no interior, tu me teceste no seio da minha mãe, ele está falando que Deus teceu a sua vida de uma maneira especial. E aí para analisar. As veias, não sei se eu vou trocar. As veias são azuis, se eu não me engano. As artérias são vermelhas. Os ossos são brancos. Determinadas partes do nosso corpo têm uma cor. Então Deus, dentro, é isso. O que o salmista está falando? Que dentro do ventre da mãe, né, ali junto ao seio da mãe, no ventre da mãe, né, e eu botei a mão sobre a minha barriga, você não ria de mim, né, mas dentro do ventre, ali Deus teceu. Deus pegou cores diferentes, características diferentes, substâncias diferentes para me formar e para te formar. Deus teve um trabalho de tecelão, de tecer uma obra maravilhosa, só que da nossa vida, do nosso corpo, do nosso físico mesmo. É isso que ele está falando aqui. Graças te dou. Não sei se você já viu algum vídeo
sobre a formação de... Depois procura na internet, se não viu, vídeo da formação do embrião, do feto, né? Desde a consumação do ato sexual, para você ver, né? Eles fizeram projeções já de como é isso, quando minha esposa estava grávida, eu ficava imaginando em que estágio estaria a minha filha, né, Ana Beatriz. E eu ficava assistindo esses vídeos direto, né, sobre a formação dos bebês. E eu lembro que assim que nós soubemos que ela estava grávida, que foi um milagre, porque eu era estéril, e de uma maneira assim maravilhosa o Senhor, Ele fez com que eu pudesse gerar, e eu fugia disso. Eu fugia de ter esse encontro com a verdade, de encarar a verdade, e porque Deus já tinha falado ao meu coração que eu era estéril, só que eu escondia isso, de que Deus tinha falado comigo, não escondia, não falava com ninguém, e não tinha coragem de procurar um médico para que o médico só comprovasse através dos exames que eu era estéril. E aí minha esposa fazia vários exames, nós já casados há anos, fazendo vários exames, por isso que eu sou pai de uma menina de 2 anos e pouco, cheia de cabelo branco, com quase 40 anos de idade, por isso. E ela, fazendo vários exames, tudo bem com ela, organismo bem, até que uma vez a médica chegou para ela e falou: puxa, Rosana, você não quer pedir ao seu marido para que ele faça um exame, não? Se eu prescrever aqui, se eu solicitar, fizer o pedido, ele vai fazer? Aí ela, do jeito que ela é decidida, né? Não, vai fazer sim. Pode fazer aí. Chegou em casa, botou em cima da mesa, tá aqui, ó, o exame e não sei o que, para fazer. Você vai ver, não, pode deixar aí que eu ligo. E aquilo ficou enrolando. Amor, você já ligou para marcar o exame? Não, amor, pode deixar que eu ligo. E eu enrolando. Aí teve um dia que eu acho que ela ligou, tentou ligar e não atenderam. Eu dei glória a Deus por isso. Olha isso, eu dei glória a Deus porque eu não tinha conseguido ligar. Aí teve um dia que eu peguei o telefone, tomei coragem e liguei. Aí assim que me atenderam, laboratório e tal, não sei o quê, eu desliguei o telefone. Falei, Senhor, eu não vou conseguir encarar essa. Eu não vou conseguir passar por isso que o Senhor já falou para mim que eu sou estéril. Aos 2 anos só vai falar que eu sou estéril. Para quê, Senhor? Para eu me magoar mais, para eu me entristecer mais? Eu não quero. Eu não quero isso para a minha vida. Eu prefiro confiar de que o Senhor é poderoso para poder me curar. O Senhor vai me curar. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei qual é a realidade, mas eu sei que o Senhor pode. Mas se eu encarar essa realidade do exame, vai ser muito ruim para mim, Senhor. Me ajuda a fugir disso. E aí, o ano de 2015, que foi o ano da minha conversão de verdade, foi um ano muito difícil, mas foi um ano abençoado, de transformação. Meu pai, ele fez uma cirurgia para retirar da próstata, que ele estava com câncer. E o dia da cirurgia foi um dia muito difícil, muito complicado. Foi assim, talvez o pior dia da minha vida, que um laço maligno que tentou me enredar, uma acusação, uma coisa assim terrível, mas que, para a glória de Deus, foi esclarecido. E nesse dia, e nessa situação do meu pai, fez a cirurgia, ficou tudo bem, extraiu o tumor, extraiu a próstata, estava bem. Aí, de repente, eu pensei assim, puxa, meu pai teve essa incidência. Eu já estou com uns 30 e tantos anos, estava com 35 na época. E eu tive um problema recente no ônibus que eu não consegui me segurar para ir ao banheiro. E eu acabei me urinando no ônibus, indo trabalhar no Rio. Eu falei, puxa, eu vou ao médico para ver se está tudo bem, está tudo bem comigo. E aí fui a um urologista, lá em Copacabana. E aí, conversando com ele e tal, ele prescreveu. Aí eu falei assim para ele, doutor, aproveitando que eu já estou aqui, só não pode fazer um pedido de um exame para verificar a minha fertilidade, não? Aí ele até brincou comigo, mas você namora a sua esposa, né? Eu falei, claro, doutor, não sei o quê. E aí solicitou o exame. Eu fiz o pedido, liguei para lá, marquei o exame, fui fazer o exame, ali acho que no Leblon, e eu na praia, na orla, era um dia chuvoso, eu parei na orla, desci do ônibus com muita antecedência, na orla do Leblon, eu sentado ali à beira do mar, pedi uma água de coco para tomar, tomei, chorando, olhando para o horizonte, olhando para o mar, falei, Deus, e aí? Eu não sou certo que eu não quero fazer esse exame.
o Senhor sabe como é que está o meu coração, como é que eu estou moído. Me ajuda a chegar até lá, porque sozinho eu não vou conseguir ir. Aí eu acabei de orar, levantei, fui fazer o exame, e quando eu cheguei para ser atendido, naquele laboratório, as duas pessoas que me atenderam, uma moça e depois o rapaz na salinha interna, eram pessoas que tinham o mesmo nome de um casal que nós conhecíamos, casal amigo, que se casaram no mesmo dia que nós. E aí eu já comecei a ficar mais em paz. Eu falei, poxa, ela com esse nome, ele com esse nome, o nome dessas duas pessoas, casal, que casou no mesmo dia que eu e Rosana nos casamos, Deus está falando alguma coisa comigo aí. E eu fiz aquele exame difícil, né, tive que fechar as coisas, desligar tudo ali, fiz o exame. Quando chegou, ele de repente estava um dia em casa, uma semana depois, talvez, trabalhando algumas coisas, chega um e-mail para mim. E esse e-mail do laboratório, eu falei, puxa, eu já sei o que é. Aí eu tomei coragem, abri o e-mail, e o e-mail, o exame, né, o resultado, mostrava ali que realmente eu era estéril. O exame comprovou realmente que eu era estéril, o exame comprovou que eu não tinha, eu quase não tinha, não tem criança aqui não, né? Não. Eu quase não tinha espermatozoides, era quase zero. Os que eu tinha eram defeituosos, eles eles não tinham capacidade de se locomover para frente, eles se locomoviam da forma errada, não tinham velocidade para isso, e neles eles não tinham a substância que em contato com o óvulo, ele joga uma substância, essa substância quebra a parte externa do óvulo para que ele entre. Então, eu não tinha chance de separar. E eu comecei a chorar muito. Nessa hora, eu estava em cima, né? No quarto que hoje é da nossa filha, eu estava em cima. E eu estava chorando muito, e Rosana estava embaixo adorando ao Senhor, adorando. Estava num louvor lá, acho que do Diante do Trono, não lembro. Estava adorando, que o Senhor era a sua paz, adorando. Aí de repente ela começa a me ouvir chorando. Aí ela sobe as escadas. O que foi, amor? Por que você está chorando assim? Eu não conseguia falar, eu só chorava. Aí ela viu que eu estava sentado diante do computador, ela olhou, aí leu. Amor, fica tranquilo. Se um dia nós vai ter uma criança correndo aqui por essa casa, te chamando de pai. Eu falei, puxa amor, eu também creio nisso, Só que primeiro eu preciso receber na minha alma, botar para fora, isso que eu preciso colocar para fora, para eu ter a reação espiritual. E aí, irmãos, para nossa surpresa, logo depois, semanas depois, ela começou a se sentir mal, ela começou a ter uma fome exagerada, se sentindo mal. E eu falei, amor, você está grávida. Todo mês eu falava isso para ela. Amor, você está grávida, vai fazer o exame? Não, amor, está tudo certo, já vieram as regras e tal. Eu falei, não, poxa, tá, não veio. Aí nesse mês ela, puxa, realmente está atrasado. Realmente eu estou estranha. Eu falei, vai fazer exame, menina, vai comprar e não sei o quê. E eu com a informação de que ela era estéril. Mas vai lá comprar. Ela comprou aquele primeiro exame de farmácia. Aí veio um rosinha clarinho, junto com outro. Eu falei, tá grávida? Ela, vamos fazer outro? Vamos. Aí comprou outro. Aí eu falei, tá mais forte ainda, tá mais grávida do que antes, vai fazer o exame e tal. E aí ela foi fazer o beta-HCG, acho que é isso que fala, né? O sangue, e comprovou que ela estava grávida de não sei quantas, eu acho que eram de 8 semanas, não lembro. Eu sei que fazendo as contas, irmãos, ela engravidou antes do dia que eu fui fazer o exame. Antes do dia que eu fui fazer o exame, ela engravidou. E o exame mostrou, comprovou aquilo que Deus tinha me falado, que eu era estéril. Então Deus, o Deus que faz isso, esse Deus poderoso que faz isso, e que formou, nos teceu dentro do ventre da nossa mãe, que nos formou o interior, teceste no seio da mãe, o que nós precisamos fazer? Versículo 14, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis,
e minha alma o sabe muito bem. Deus te formou de uma forma maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Deus escolheu você para habitar. Deus te formou de uma forma especial no ventre da sua mãe. Não me importa a situação pela qual você passou. Não me importa o que está passando no teu coração nessa hora. Não me importa como está a tua mente. Deus te formou de uma forma especial e você precisa se alegrar porque Deus ele tem cuidado da tua vida. Você precisa se alegrar porque Ele cuida de você. Você precisa se alegrar porque Ele te formou. E isso precisa ser conhecido da tua alma. A tua alma precisa conhecer da maneira maravilhosa que Deus te formou. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Que obras? A maneira pela qual Deus te formou foi maravilhoso. Você é uma obra de Deus. E a minha alma o sabe muito bem. As tuas vontades, as minhas vontades inclinadas para o pecado, precisam saber que o Deus que é soberano nos formou, e se Ele nos formou dessa forma maravilhosa, é para que a minha e a tua vontade não sejam mais as nossas vontades, mas sejam a vontade de Deus revelada na palavra deles para a minha vida e para a tua vida. A tua alma, que é a tua vontade, a tua emoção e a tua mente precisam saber disso. As tuas emoções precisam saber da maneira maravilhosa que Deus te formou. Sabe o dia que você está mal, que você está triste, que você está ansioso, que você está nervoso, que você está preocupado, que você está isso, que você está aquilo, que você não sabe mais como vai ser e as suas emoções estão à flor da pele. As tuas emoções precisam saber a forma maravilhosa que Deus te formou. E você vai falar para a tua alma: alma, conheça agora que Deus me formou de uma maneira maravilhosa em emoções. Se aquiete, porque o Deus poderoso, Ele tem cuidado da minha vida. Sabe quando os teus pensamentos, a tua mente, está uma mente pensando coisas terríveis, com pensamentos ruins, pensamentos, sabe, que permeiam, vêm às vezes na nossa mente. Os teus pensamentos, os meus pensamentos precisam se sujeitar ao Deus que é soberano. E você precisa falar para a tua mente: mente, eu te levo cativo agora à obediência de Cristo, porque de maneira maravilhosa o Senhor me formou. E se o Senhor me formou, se o Senhor tem feito com que até hoje eu tenha vida, é porque Ele quer que eu viva para a glória dEle. E tudo aquilo que tem acontecido na minha vida, eu rejeito o que tem acontecido, porque Deus me formou de maneira especial. E tudo aquilo que eu tenho vivido é para cooperar para o meu bem. E aí, irmãos, com essa consciência de que nós fomos formados por Deus, a nossa vontade, a nossa emoção, as nossas emoções e a nossa mente que compõem a nossa alma, precisam conhecer o soberano Deus que criou a minha e a tua vida. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? O Deus tão grande que está lá no alto céus, que vai lá no abismo, que vai lá nas trevas, que está na alva, nas asas da alva, que está nos confins dos mares. Esse Deus me formou e te formou, e a tua alma precisa saber disso, irmão. E a palavra continua: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Uma profundeza da terra é uma linguagem poética, figurativa para o útero mesmo. Abra, por favor, anotei aqui, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Assim é a palavra de Deus. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Da mesma maneira como nós não sabemos exatamente como cada órgão, nem os ossos são formados no ventre da grávida, nós não sabemos as obras maravilhosas que Deus pode fazer na nossa vida através de nós.
Nós não sabemos as vidas que podem ser transformadas através de nós. Nós não sabemos aquilo que Deus pode realizar usando as nossas vidas. Versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, ainda era um feto, né? Ainda enquanto feto. E aí os abortistas, né? A partir de X semanas, a partir de tanto tempo, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quando nós ainda éramos substância sendo formada no ventre da nossa mãe, quando nem ainda éramos um embrião, Deus escreveu no livro os dias da nossa vida. Deus tem um plano para você. Não pensa que você está aqui, estou vivendo aqui. Não, a tua vida é muito importante para você. A tua vida é muito importante para Deus. Deus escreveu os teus dias. Deus planejou você. Você não é obra do acaso. Ainda que talvez, que pode acontecer de pessoas que tenham nascido de um relacionamento repentino, do pai e da mãe, e não do relacionamento de um casamento, você não veio por acaso. Não foi, não foi por acaso, não. Deus tem um plano para você. Deus escreveu, está na tua Bíblia. Você leu comigo aqui? Quando você ainda era substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus tem um plano para você, querido. Não acabou, não. Deus tem plano para a sua vida. A sua vida é muito preciosa. Você tem muito ainda para realizar no Senhor, para o Senhor, para a glória dele. E o versículo 17 continua. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Abra Salmo 40, versículo 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Os feitos do Senhor são muitos. O salmista reconhece isso aqui. Versículo 18. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Versículo 18 de Salmo 139. Voltando agora. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Os planos de Deus, os pensamentos de Deus, os projetos de Deus são incontáveis, são insondáveis. Aquilo que Deus ele quer realizar, aquilo que Deus ele quer fazer. A gente não tem como saber. É assim, é incontável. O salmista reconhece isso aqui. Nós lemos até agora, já lemos, mas agora nós fomos vendo versículo por versículo, de um Deus que sabe todas as coisas, de um Deus que está presente em qualquer lugar, no mais alto, no mais profundo, num lado, no outro, nas trevas. Vimos o Deus que é poderoso de uma forma maravilhosa nos formar, e um Deus que tem feitos maravilhosos, poderosos, mas a partir de agora o salmista ele começa a olhar aquilo que eu comecei falando contigo. O salmista começa a olhar o mundo ao redor. E talvez essa semana você tenha olhado o mundo ao redor e tenha visto como o ser humano está perverso. Como o mundo está perversidade, como os homens são maus. Talvez você tenha formado algum juízo sobre pessoas. Talvez você tenha formado um juízo sobre aqueles que maquinam, planejam e executam o mal. Talvez você tenha formado um juízo sobre aquilo que você viu. É natural. Não estou falando que é o correto, tá? Mas é natural, pela nossa natureza humana, nós fazermos isso. E o salmista ele fala isso aqui. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Tomara, Deus, que o Senhor matasse todos aqueles bandidos, safados, ordinários, que matam as pessoas,
que estupram, que sequestram, que batem em criança, que isso, que aquilo outro. Talvez você já tenha pensado isso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Então, o salmista ele primeiro reconhece a grandiosidade e a soberania de Deus. 18 versículos lindos, assim, maravilhosos, falando de Deus. Aí, a partir do 19, e mesmo se eu sendo esse Deus maravilhoso assim, olha que sociedade perversa, olha que homens maus, olha a pessoa que fez isso, olha como o outro faz aquilo. Ele começa a falar. Só que aí, esse salmo aqui, ele é atribuído a Davi. E Davi, eu deixei para falar que é atribuído, talvez tua Bíblia falhe aí em algum título, não sei, mas deixei para falar sobre isso agora. Davi, ele é conhecido biblicamente como um homem segundo o coração de Deus. Por mais que tenha tido muitas falhas, sim, as pessoas normalmente só se exaltam as qualidades de Davi e ninguém fala das coisas ruins que ele fez, muitas. Só que não é o caso aqui, não quero apontar aqui. Uma delas é esse coração dele querendo vingança contra os perversos. Uma delas é isso aqui. Só que aí, por ele ser um homem segundo o coração de Deus, a ficha cai, ele volta a si. Ele estava adorando ao Senhor, até o versículo 18, exaltando ao Senhor. Ele acabou de adorar, é como se ele tivesse ligado a televisão no... Como é que é aquele programa do... Balanço Geral, né? Tem um outro também, da Band, né? Que tinha, não sei se... Acho que tem ainda, do Datena, né? Só tem, você, né? Quem ainda assiste esses programas, né? Só sai, escorre sangue, aí né? Só sangue, né? Eu lembro uma vez dos irmãos comentando umas questões no grupo do WhatsApp, né? Ano passado, ao pastoral. Gente, vamos parar, vamos orar aí pelos irmãos, vamos parar que está aparecendo, acho que ele falou balanço geral, alguma coisa assim. Então, é como se ele tivesse feito isso. É como se Davi tivesse com um violão e estava adorando ao Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces, aí vai, né? Aí acabou o versículo 18. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Ah, Senhor. Aí como se eu tivesse feito isso, pegou o violão, deixou ali, e aí ligou a televisão, ou pegou o celular, e tá terrível, misericórdia. Que isso? Que absurdo é esse que esse pessoal fez? Misericórdia. Ele tinha acabado de adorar. E aí ele, misericórdia, meu Deus, que terrível. Ah, não, a gente tem que pagar esses homens perversos. Foi isso que aconteceu. Aí, a partir do 23, é como se o Espírito Santo tivesse falado, desse um start nele. Ô, você não estava me adorando até agora? Você não estava falando de como eu sou soberano, de como eu sou grandioso? O que está acontecendo com você? Você não estava domingo de manhã ali esqueci o nome da rua, João Carlos Vidal, número 95, no Ponto Chique, Nova Iguaçu, me adorando com os meus filhos, com os teus irmãos? O que houve com você nessa segunda-feira? O que houve? Virou a chave? O que aconteceu? Ô, acorda! Ô, eu estou aqui, me adora hoje também? Me adora hoje também? Cai a ficha. Você está olhando para o pecado do outro? Olha para dentro de você. Olha o que você está falando, que eles fazem essas coisas terríveis. E o que você fez naquele dia tal, e ninguém sabe? E aquilo que você fez assim. E os que você tem feito assim. Era como se o Espírito Santo estivesse falando isso com Davi. Aí Davi, ele complementa. Sonda-me, Senhor. Aí ele volta, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim. Aí ele cai, né? Ele reconhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então Davi, ele passa de ser o acusador. Ele primeiro foi o adorador. Aí depois ele foi o acusador. Aí depois ele foi pro servo de Deus quebrantado.
E aí ele vai, Senhor, só no meu coração, Senhor, eu sei que eu tenho feito coisas erradas, se o Espírito Santo me mostra, revela para mim aquele pecado secreto, escondido, que nem eu mesmo sei que não está patente aos meus olhos, eu não estou enxergando, mas eu estou pecando, Senhor, mostra para mim, mostra, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a vencer, agora que o Senhor me mostrou, me ajuda a vencer esse pecado, eu sei que o Senhor pode, Espírito Santo, age em mim, toca no meu coração, trabalha em mim. Salmo 5, irmãos, nós estamos encerrando. Salmo 5, versículo 8. A Bíblia fala assim, palavra de Deus. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. O salmista pede, Senhor, me guia, me leva por um caminho para eu fazer aquilo que eu devo fazer, ter atos de justiça, endireita diante de mim o teu caminho. Então o salmista ele faz isso. Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. O salmista está pedindo para que o Senhor o conduzisse a fazer aquilo que é certo, fazer a vontade de Deus e ser guiado por um caminho, pelo caminho eterno. Mateus 7, Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 7. Versículo 13, a Bíblia fala o seguinte para nós sobre esse caminho eterno, que no final das contas Davi se dá conta, e esse caminho eterno, entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, o caminho eterno é o caminho para a vida eterna. Só que o caminho para a vida eterna, ele é apertado. Então, Davi, ele reconhece a grandiosidade de Deus. Ele olha o que está acontecendo ao redor. E depois o Senhor fala para ele, olha para dentro de si, e olhando para dentro dele, ele só pode pedir que o Senhor sonde o coração dele, mostre para ele onde ele está errando, e depois de mostrar para ele onde está errando, que o Senhor o conduza por esse caminho aqui de Mateus 7. O conduzi-lo a entrar pela porta estreita e ser conduzido ao caminho apertado, que esse é o caminho eterno que conduz para a vida. Então que você e eu possamos compreender, meus amados, que esse Deus tão grande, esse Deus soberano, esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, esse Deus poderoso, Ele deseja guiar a minha vida e a sua vida por um caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém?